Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos falar hoje sobre a parábola das 10 virgens, a lição de número 10 deste quarto trimestre. O texto básico eu coloquei dessa maneira, Apocalipse 22, versículo 20, que diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata. Observe, certamente venho sem demora. E o irmão João, que é o escritor, possivelmente o anjo também diz sim, amém, amém, Maranata, Maranata. O detalhe, venho sem demora. E lá se vão 2000 anos. Para nós é muito tempo. Para ele, pouco mais do que 2 dias. Já que 1000 anos para ele é como um dia para nós. Ou como 1000 anos para nós é como um dia para ele. Porque ele faz o tempo. Só esse versículo é por demais importante para um estudo e uma pregação. E coloquei também a nossa praticidade desta forma: na vinda do Senhor, os que não estiverem preparados ficarão de fora. Repetindo, na vinda do Senhor, os que não estiverem preparados ficarão de fora. É o que Jesus disse lá no Apocalipse. Você está preparado, meu irmão, para subir? De qualquer maneira, ou pelo arrebatamento, ou pelo encontro, passando pelo processo da morte, que muita gente tem medo, mas para o crente é o início de uma vida eterna e a garantia plena e absoluta da santidade e da imortalidade. A Igreja Católica Romana que pregou esse medo, essa coisa toda, pessoa morrer e tal, mas isso tem que ser visto de outra maneira. Os objetivos dessa lição, entre outros, está conscientizar a todos da grande necessidade da vigilância no guardar a volta do Senhor. A igreja primitiva, a igreja apostólica, eles faziam ceia todo dia, porque tinha a esperança de que o Senhor voltaria naquele dia ou no dia seguinte. Com o decorrer do tempo, tudo foi mudando e hoje continuamos nesse estado de letargia. Aguarda a volta do Senhor? Sim, mas não é para hoje nem para amanhã. Olha, temos que estar preparado para a volta do Senhor hoje. Hoje. Muito bem. Depois você vai encontrar nesse estudo a leitura semanal, que para cada dia você tem um tema para estudar, comentar, ler, se alimentar espiritualmente. O nosso texto básico está em Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13, como sempre. Leia em casa com calma, não leia uma vez só rapidamente, uma leitura dinâmica, mas com calma, repetindo e questionando por quê, para quê, de que maneira, para quem, por que foi feito, falou assim, e você vai descobrir muita coisa, porque você tem acesso direto àquele que é o escritor dessas palavras. As parábolas, como eu já falei, era uma maneira, uma metodologia de ensino praticada durante todo o Velho Testamento, pelos patriarcas, profetas, e chegou até Jesus, que fez muito uso desta maneira de ensino. Os judeus aguardavam o Messias, esperavam a chegada de um Messias libertador, tipo Moisés, Gedeão, Sansão, entre outros.
Jesus veio como o Salvador de toda a humanidade. E eles estavam desapercebidos, despreparados para esse evento. Pode ler João 4,25, que você vai ver quando Jesus mesmo afirma à mulher samaritana: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. É João 1, versículo 4. E ainda temos 730 anos antes de Cristo, Isaías, capítulo 7, versículo 14 e 9 e 6, também Isaías vaticinando da chegada do Messias. E como vocês sabem, apanharam os judeus completamente desapercebidos. E Jesus, no seu ministério, falou: como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da volta do Filho do Homem. Nos dias de Noé o povo casava, dava-se em casamento, banquetes, festas, não estavam acreditando nas palavras do velho pregoeiro Noé. Dilúvio, nem chuva existe, vai acontecer um dilúvio? Não acreditaram. Arrebatamento de uma grande multidão, eles não conhecem arrebatamento de uma pessoa, nunca viram. A Bíblia narra o de Elias e Enoque, que na verdade são tipos e antítipos da igreja, do arrebatamento da igreja. Mas ninguém acredita, a sociedade não acredita. Mas eu quero chamar a atenção de você, meu irmão, para um fato muito importante dentro da sociedade hoje. A nova era prega que vai acontecer uma retirada de um povo que não desenvolveram aqui no planeta Terra. E o seu mestre irá virar numa grande espaçonave para tirar esse povo do meio daqueles que desenvolveram mais. Ou seja, alcançaram uma tecnologia maior, melhor, de ponta, como eles dizem. Eles estão querendo camuflar o arrebatamento da igreja. Mas vamos ficar atentos, porque Jesus disse: vigiai, vigiai e orai. O Messias chegou e estava com eles. Para eles, os judeus não acreditavam ainda, mesmo Jesus dizendo que ele era o Messias, o desejado daquele povo, mas eles não acreditam. Os judeus que há tanto tempo esperavam o Messias para o reino, para formar uma teocracia, eles aguardavam, mas não estavam espiritualmente preparados. E Jesus então formula a parábola das 10 virgens, né? Este ensino foi apresentado em forma de um casamento, que era o costume de noivado em Israel naqueles tempos. A primeira parte do casamento só poderia ser desfeito com o divórcio. Por isso Maria é chamada de desposada com José em Mateus 1,18. Porque o sistema de casamento dos judeus daquela época era muito diferente do que conhecemos hoje. E Jesus faz a comparação. O número 10 entre os judeus tem certo significado, é considerado o número da perfeição e totalidade. Exemplo está: depois das 10 começa a repetição da numeração. Se em Sodoma e Gomorra existisse 10 justos, Senhor, então para os judeus, aqueles 10 leprosos, o número 10 para os judeus tinha um significado muito importante, em que pese o Senhor Todo-Poderoso usou sempre o número 7.
Alguns dizem que é o número da perfeição. Cada um pode entender da maneira que quiser. Eu não entendo que seja da perfeição, porque não temos apoio bíblico para tal. Mas o que o Senhor usou muito, o número 7 usou. Repetindo, para os judeus era o número 10 o mais importante. E eram as 10 virgens que aguardavam o esposo. As prudentes sabiam que o esposo poderia demorar. Isto assim levaram azeite, ou seja, o óleo para suas lamparinas não se apagaram. E quando o noivo chegasse, estava tudo no escuro, não iriam se reconhecer. É bom lembrar que o óleo, o azeite, é um dos tipos do Espírito Santo, porque elas levavam a lamparina e azeite. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha celular, moravam longe. Um noivo saía com os seus amigos da sua cidade, muitas vezes caminhando a pé 4, 5 dias para encontrar com a noiva, e isso ocorria, demora. Passava na casa de um amigo, hoje seria os padrinhos. Aí passa naquele outro meu amigo, hoje seria outro padrinho. Chega lá, conversa, toma um vinho, e isso aí demorava. Aí a noiva que ficava aguardando poderia chegar tarde o noivo. Por isso elas levaram, as que assim imaginaram, levaram óleo, azeite, para não serem surpreendidas. Mas aquelas outras, né, as chamadas negligentes, as loucas, elas não levaram, não fizeram esse cálculo, e isso foi um problema muito sério. Esse azeite, o azeite era usado em várias solenidades. Agora, é bom lembrar que o azeite para as lâmpadas, para o candelabro do templo e para a unção de profeta e de rei, tinha uma mistura, essências diferenciadas do azeite que era colocado para queimar na lamparina. E isto é bom observar, relembrando que todos dois são tipos do Espírito Santo. Interessante hoje que todo mundo anda com uma porção de azeite guardado, vidrinho de azeite guardado, de unção, guardado na bolsa, no bolso, para sair ungindo todo mundo e tudo que acontece por aí. Bom, a Bíblia ensina diferente. Você está cheio do azeite do Espírito Santo? Você já transbordou de alegria na presença do Senhor? Bom, vai pensando aí. A meia-noite que o Senhor está se referindo é uma analogia, é uma maneira de dizer que é a hora do descanso, lembrando que os judeus, eles iam dormir cedo, porque às 18 horas nossa, às 6 horas para ele, começava um novo dia. Seria para nós o nosso meia-noite, começando um novo dia. Quando a gente está no melhor do sono, querendo descansar mais, aí é onde que está o perigo, não é? O Senhor fez uma comparação também, de que o cidadão plantou trigo da primeira qualidade, mas veio à noite o inimigo e semeou joio. A noite espiritual, momento da inércia, momento sempre
que o ladrão chega ou tenta chegar. Hoje eles roubam até no meio-dia aí na rua, é um problema sério. Mas aqui, esse meia-noite é um símbolo do descanso, da ociosidade, onde a pessoa está despreocupado. Mas quem foi militar sabe o que significa ser um sentinela, ficar atento. Por isso que o Senhor Jesus disse: vigiai, vigiai. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. À meia-noite, um momento de descanso, de despreocupação. A igreja, na atualidade, está como que em um estado de descanso e um tanto despreocupada espiritualmente. Eu estou falando assim porque quantos tempos a gente fica assistindo culto e não vê batismo no Espírito Santo, renovações de dons, profecias, e isso é necessário para a igreja estar atenta. Muitas igrejas estão na meia-noite deles, despreocupadas, como as virgens negligentes, aquelas nércias. Observem, eram virgens. Até porque falar em virgindade hoje, Nicodemos, isso é um tabu e tal, e vira aquele negócio. Bom, deixa esse assunto para depois. Mas a Bíblia recomenda e chama o crente, a mocidade, a quem não é casado, a permanecer na sua virgindade. É claro que hoje cada um faz o que quer, e se alguém falar, aí vem tantos direitos, politicamente correto, que muitas vezes não está biblicamente correto. Mas voltemos ao nosso tema da meia-noite. Ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Sempre eles colocavam aquele amigo que ia na frente anunciando, tipo arauto, para anunciar a chegada do noivo. E quando isto ocorreu, 5 daquelas 10 moças, irmãos, olha, presta atenção no percentual, eram 10 moças prontas para o casamento, só 5 estavam preparadas. Será que a igreja, ou melhor, será que o grupo que você está, que nós estamos, é o das preparadas, com o azeite, a lamparina acesa, ou a lamparina está apagada ou quase apagando? Porque os arautos do Senhor estão anunciando: é fome, sede, mortandade, doença, incêndio em tudo que é campo. O Senhor anunciando: eu estou chegando. E muitos crentes na inércia. É melhor despertarmos mais. E cuidado para não estar dormindo espiritualmente. A porta está para se fechar. Cristo é a porta. João 10, versículo 9. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O motivo desta parábola é enfatizar a vigilância no versículo 13. A volta do Senhor está próxima. É só você ler Apocalipse 22 e 12. Ficarão de fora, e são muitos que ficarão de fora. Repetindo, a sociedade reflete dentro da igreja, e uma maneira promíscua da sociedade muitas vezes leva a igreja à inércia. A friagem, a corrupção do mundo muitas vezes envolve a igreja. E não se assuste, muitas vezes até o louvor, chamado louvor da igreja,
dedicando-se esse louvor ao Senhor, está deturpado, corrompido, alterado. Será que o Senhor está aceitando tudo que é louvor que se apresenta? Você acha que Ele vai aceitar de qualquer maneira? Olha, veja esta parábola. 10 estavam ali pronta para receber, esperando o noivo, mas nem todas, só 5 estavam preparadas. Só 5 estavam preparadas. Repito, qual grupo das 5 você está? Preste muita atenção nisso. Vamos ficar preparados. Sugestão: não falte ceia, não falte culto e nem chegue atrasado no culto. Se você for cantar, também uma sugestão de um velho, como você vê, de cabelo branco, barba branca, que já tem um tempinho dentro da igreja, que não significa muita coisa, mas às vezes significa. Quando você for cantar, peça aos músicos da sua igreja para te acompanhar. Mas eles são meio devagar, quase parando, mas são fiéis ao Senhor e estão dedicando tudo que tem do melhor ao Senhor. Enquanto que no teu DVD os músicos estão executando com mais perfeição. Mas eu te pergunto, quais são os músicos? Como é o nome dele? Você conhece? São algum viciado em maconha? Ou cachaça? Ou no cigarro? Sabe o que eu estou falando? Porque eu conheço músicos de gravadora que quando terminava a gravação de hinos, iam fumar seu cigarro ali fora. O outro ia tomar sua pinguinha para gravar hinos, para chegar na igreja, o irmão dizer na minha cara que o playback é muito bom, estava lá para cantar e solta aí o playback, meu irmão, é uma benção. Gravado por quem? De que maneira? A qualidade não estou discutindo. A perícia do músico não estou discutindo. Eu estou falando do grau de santificação, de qualidade. Que tipo de azeite estamos oferecendo ao Senhor? E isto é um ponto muito sério, porque o Senhor não faz questão só da quantidade, Ele quer também da qualidade. Nesta parábola, Ele dispensou 10 virgens, ou melhor, 5 virgens, por não estarem apresentando qualidade para participar das bodas. Eu quero participar das bodas do Cordeiro. Falei numa lição passada, das bodas. Porque eles fazem vários dias de festa. Daí ser chamado as bodas do Cordeiro. Não que seja muitos casamentos. Vai ser ou a união, o casamento da igreja com o Senhor, mas por muito tempo. Daí ser chamado das bodas, as bodas no plural. Amém? Então eu quero fazer a conclusão dizendo: vigiar e orar e trabalhar, porque a volta do Senhor é iminente. Os sinais estão aí, tudo indicando que está muito próxima a volta do Senhor. Fique atento, em tantos incêndios em regiões diferentes. Na Europa, aconteceu agora há tempos, na Grécia, outro em Portugal, recentemente nos Estados Unidos, sem falar aqui no Brasil, que é pegando fogo direto, em vários países, a fome assolando, os cientistas, a sociedade preocupada com a falta de água, as doenças,
Doenças que era considerada aqui no Brasil extinta, estão voltando. Meu irmão, não estou querendo assustar, fazer terrorismo, nem estou querendo espiritualizar tudo, não. Observe você, e você estude a situação e vai ver que a volta do Senhor está bem mais próximo do que muitos crentes estão imaginando que esteja. Muitos estão aguardando a volta do Senhor para o ano 2020. É até possível, mas é bom ficar esperando para o dia de hoje. O dia do crente é hoje. O dia do não crente é amanhã. É só você lembrar de Faraó. Aquela praga acabando com o Egito. Moisés pergunta: quando você quer que pare? Manda esta praga parar amanhã. Oh, Faraó, tanto poder e cometer um erro desse. Moisés, essa praga é para acabar agora. Mas não, amanhã. Enquanto que chega o amanhã, os egípcios estavam morrendo. Por isso eu te digo, o dia do crente é hoje, a hora é essa, para perdoar o teu irmão, fazer as pazes com ele, para depois oferecer o teu sacrifício, buscar a santificação para alcançar a santidade plena no Senhor. Se Deus assim permitir, semana que vem estaremos falando da parábola dos talentos, que será a lição de número 11. Você tem algum talento? Tem que ter pelo menos um, que é a fé. Não existe esse negócio do crente que não tenha pelo menos um talento. E se você tem que produzir, fazer ele render. Se você recebeu 5 talentos, meu irmão, você tem que desenvolver os 5. Por enquanto, fique na paz do Todo-Poderoso, que faça bom estudo e procure se aproximar mais do Senhor, cheio da unção do Espírito Santo, com as lamparinas acesas, porque você é a luz do mundo. E Jesus disse: não se acende uma lamparina para se esconder debaixo de uma mesa, se coloca acima da mesa, que brilhe mais e mais a tua luz. Que Deus nos abençoe mais e mais.